Bom, gente, esse dia chegou, esse dia especial na minha vida e na minha carreira. Obrigada, Senhor. Bens a Deus, Deus abençoe. Eu sou Jéssica Nogueira e hoje eu converso com ele, gente. Cauã Raymond. É isso aí, vamos lá. Oi, Cauã, tudo bem? Vou arrumar aqui um pouquinho. Então é isso, se apresenta pra gente, fala seu nome, que a gente ainda não te conhece, não sabe quem você é, e conta pra gente um pouco de como vai ser Um Lugar ao Sol. Faz um resumão aí pra gente. Eu sou o Cauã Raymond e eu faço os irmãos gêmeos na novela, o Christian e o Renato, que são separados logo depois que nascem. O Renato é adotado por um casal rico que queria só uma criança e então o Christian acaba ficando para trás e é criado num abrigo para menores. Eles crescem sem saber dessa história toda e sem que um saiba da existência do outro. Esses dois irmãos acabam virando pessoas muito diferentes. O Christian é um cara batalhador, ele quer estudar, ele quer trabalhar, ele quer se tornar alguém na vida. Só que ele acaba batendo de frente com a falta de oportunidade, com a falta de dinheiro. E ele leva uma vida de muito trabalho, muita ralação. E o irmão, o Renato, ele cresceu com toda a mordomia, com pais ricos, ele tem todo tipo de oportunidade, mas acaba sendo um cara muito perdido, sem objetivo. Um cara que tem todas as possibilidades, mas acaba não aproveitando nenhuma. E acaba não tendo também compromisso com nada na vida. Tem uma vida de muito trabalho. E o irmão Renato, ele é o oposto, ele cresceu com toda a mordomia, ele tem pais ricos, é um cara completamente perdido e sem objetivo, e um cara que tem todas as oportunidades, mas acaba não aproveitando nenhuma, e também não quer compromisso com nada na vida. Só que a história segue um rumo que faz esses dois irmãos se encontrarem um dia, mas eles acabam não tendo chance de se conhecer direito, porque logo depois o Renato, que é o irmão rico, morre, e o Christian, por motivos que vocês vão acabar assistindo na novela, decide se passar pelo irmão. O Christian troca de identidade e vira o Renato, o famoso Renato Christian. Então todo mundo acha que o Renato continua vivo e que quem morreu foi o Christian. E a única pessoa que vai saber dessa troca de identidade é o Ravi, que é o irmão de coração do Christian, desde os tempos que eles viviam nesse abrigo para menores. Cauã, essa é a primeira novela que é gravada inteira para depois ser exibida no Brasil, né? A primeira vez que isso acontece. Conta um pouco como que foi essa experiência, essa novidade para você. Acho que quando a gente filmou 14 meses, é a primeira novela no Brasil que é gravada do começo ao fim, né? Sem ter uma opinião pública, né? A gente sabe que como a novela é um projeto muito longo, a gente faz pesquisa, a gente sabe o que o público quer, às vezes muda o rumo de um personagem ou de outro, e a gente vai ter que oferecer para o público esse material sem nenhuma mudança. A gente não tem a possibilidade de ter a influência do público no trabalho que a gente fez. Então eu tenho uma expectativa muito grande, óbvio, e torço muito para que o público se entretenha, em primeiro lugar, que possa gerar algum tipo de reflexão, porque eu acho que o texto da Alicia, em conjunto com a direção do Maurício e do André Câmara e de todos os outros diretores, ele proporciona, sim, uma reflexão sobre o Brasil atual e sobre o que é, até onde uma pessoa é capaz, uma pessoa é capaz de ir para poder correr atrás de seus sonhos e o que é certo e o que é errado, né, nessa caminhada. E como que foi gravar na pandemia, né? Eu falei anteriormente que a novela foi inteira gravada para depois ser exibida muito por conta da pandemia. E aí com várias coisas acontecendo, né? Como que vocês fizeram? Como foi a logística para gravar na pandemia? A própria pandemia, a forma como a gente foi filmando, foi dificultando e trazendo camadas diferentes para a trama. E eu gosto de acreditar que a gente trouxe isso para dentro da dramaturgia. É muito comum você ver processos que não foram assim tão fáceis, enriquecendo com tudo que aconteceu externamente. Então, eu acho que foi um processo extremamente difícil para a direção, para a produção, principalmente, por conta de alguns atores podiam fazer parte, não podiam fazer parte das gravações em períodos diferentes, pessoas se contaminando e não se contaminando, alguns atores com um pouco mais de idade, então a gente tendo um pouco mais de cuidado. Então foi um projeto singular
Eu tenho muito orgulho, final da caminhada, hoje é meu último dia de gravação, mas eu sei o quanto, quais foram os inúmeros percalços que a gente foi encontrando e foi vencendo essas dificuldades. Então eu falo com muito orgulho desse trabalho. E a gente sabe que um Cauã já é bom, mas 2 é bênção de Deus. Obrigada, Senhor, obrigada, Rede Globo, por essa oportunidade, não é não? É melhor ainda. Cauã, conta pra gente como que tá sendo viver de novo Gêmeos, né? A segunda vez que você interpreta Gêmeos e agora em Um Lugar ao Sol. Então, conta um pouquinho dessa experiência, como que é. Cara, eu achei interessante porque quando eu fiz Dois Irmãos, o personagem que mais estava presente na trama e no livro também era o personagem do... Era o mais extrovertido, era o mais violento, e o outro irmão que era mais calmo, mais comedido, mais enxadrista, era o personagem que menos aparecia, que é o contrário. De certa forma, as tramas me proporcionaram explorar esses dois universos com muita intensidade em momentos diferentes, assim. Se eu posso dizer que eu tô craque, eu me sinto agraciado, porque eu acho que pouquíssimos atores podem fazer gêmeos ao longo das suas carreiras e eu tô fazendo 2 vezes. Então eu agradeço. E a gente tá agora entendendo melhor quem é o Christian, tá pegando aos poucos qual é a dele. Mas assim, a gente pode dizer que o Christian é um mocinho? Olha, ele é um anti-herói dentro se você for observar assim, a dramaturgia, se você for comparar com Breaking Bad ou com outros personagens aí que ocupam o nosso imaginário, até mesmo aqui das novelas, mas ele vai fazendo escolhas que, para mim, eu entrei em muitos momentos num conflito ético de tão pesado que foi o trabalho em termos do que ele... com as escolhas que ele foi fazendo. Eu vejo nele um cara que tentou acertar e foi errando e não conseguiu aproveitar as oportunidades que ele teve, mesmo depois dessa escolha estranha de ter tomado o lugar do irmão. Ele teve momentos no qual ele poderia ter dado uma guinada na vida, como ele mesmo falava, usar o que o Renato poderia proporcionar em termos de diploma, de ter feito uma faculdade, a experiência que ele teve na Redentor e ter dado uma guinada na própria vida. E ele vai sempre escolhendo o dinheiro, o poder, sempre se mentindo para si mesmo, na minha opinião, que ele sendo presidente da Redentor, ele ia poder fazer projetos sociais, ele ia poder ajudar muita gente, o que eu não duvido que ele realmente quisesse fazer, mas o vazio dele começou a ser preenchido muito mais por um lugar material um lugar de ascensão social, né? E foi se afastando das raízes, que era a amizade dele com o Ravi, que por mais ingênuo que seja o personagem, porque é realmente muito ingênuo, e na trama a Alicia deixa muito claro que o Ravi tem quase um delayzinho de raciocínio, assim, né, que traz para ele uma ingenuidade singular, né? Não é tão comum de você encontrar uma pessoa tão pura e que tem um raciocínio assim tão reto, né? Então eu vejo o Christian fazendo essa troca de uma amizade sincera e abandonando isso em troca de uma ascensão material e social. E o que a gente percebe é que ambos, tanto Renato quanto Christian, deixam suas parceiras, né, suas respectivas namoradas, em busca de um objetivo próprio, de um interesse próprio. A gente pode dizer assim que eles, né, mas principalmente o Christian, amavam suas parceiras realmente? Eles sabem amar? Foi amor? Nossa, quanto amor que eu falei agora. É interessante, né? Quando eu penso na Lara e na Bárbara, são 2 mulheres feitas por 2 grandes atrizes, a Aline e a Andréia, e personagens completamente distantes e diferentes, né? Mas, no fundo, eu posso falar delas, mas, no fundo, a sensação que eu tenho é que o Christian e nem o Renato
eles não amaram de verdade essas duas mulheres, porque eu acho que eles nem sabiam direito o que era amor, entende? Eu fui terminando a novela e pensando muito sobre isso, assim, de que, na verdade, o fato de ter recebido, dos dois terem recebido o Renato de uma forma meio enviesada ali pela personagem da Helenice, né? Que era como se o vazio dele não tivesse de forma alguma sendo suprido, mesmo por essa mãe pegajosa, essa mãe protetora, essa mãe que mima, que não coloca o filho para crescer, para sair do ninho e voar, né? Então eu tenho a sensação que o Renato também não sabia o que era amor, e o Christian, mesmo durante toda essa caminhada, ele sai da cadeia e ele ainda está questionando o que é amor, e eu acho que ele vai encontrar através da relação com a Ludmilla. É aquela coisa, né? Não era amor, era cilada. Fica a dica aí pra você. Mas é verdade. E a Bárbara, ela percebe a diferença quando o Christian ocupa o lugar do Renato? Ela sente que tem alguma coisa acontecendo ali? Como é que é? O que eu percebo é que o Christian acaba oferecendo para a Bárbara tudo que a Bárbara gostaria que o Renato fosse. Só que ele também perde tudo que a Bárbara gostava no Renato. O Renato era um cara mais sexualizado, eles tinham uma química sexual muito forte. E eu brinco muito que o Christian está sempre muito cansado. É uma das frases que eu mais repito na novela. Ela fala: amor, tô com vontade, quero te namorar, quero isso. E ele fala assim, e ela sempre fala: você sabe há quanto tempo a gente não namora? E ele sempre fala assim: eu não fico fazendo conta, Bárbara. Então, e fica evidente que ele não era apaixonado pela Bárbara, e sim pelo que o pai dela, eu acho que ele gostaria de ter tido um pai como a Bárbara teve. Acho que ele fala várias vezes, verbaliza a admiração que ele tem pelo seu Santiago, que eu também termino a novela enxergando ele como um grande manipulador. E ele é apaixonado por aquele estilo de vida, e que depois de um tempo ele vai vendo que aquilo ali era vazio, que não preencheu esse vazio. Então, a relação que a Bárbara tinha com o Renato era uma relação que preenchia ela num certo lugar de adrenalina, eu tenho certeza que eles consumiam o que fosse necessário juntos, eles faziam várias loucuras ali, que de alguma forma tinha uma liga. E no início, quando ela gosta desse novo Renato, que na verdade é o Christian, organizado, correto, que realmente está querendo se tornar o presidente da empresa do pai dela, ela sente falta e o vazio dela continua aberto. Acho que a gente fala muito disso, principalmente no núcleo principal, né? Das pessoas que estão tentando preencher alguma coisa que elas não sabem direito como preencher, e vão errando e tropeçando, e algumas conseguem e outras não. E a gente está finalizando, tá indo pro finzinho dessa entrevista, ô tristeza, mas antes tem mais uma pergunta. Eu quero saber, para fechar, assim, qual é a diferença que você percebe entre os dois personagens, entre esses irmãos, né? Qual é a grande diferença entre eles? Olha, eu trabalhei o Renato, vivenciei nele, bem esse lugar do jovem que não teve uma mão firme, se é que mão firme é uma forma boa de educar, não sei, mas que foi muito mimado, que sente um vazio. Eu trabalhei muito com a sensação de que faltava uma coisa tanto em um irmão quanto no outro. Como se o fato deles terem sido separados, o Renato preencheu isso com droga, com um cara mais sexualizado, mais brigão, mais dependente químico mesmo, bebia, cheirava cocaína e tal. Não que isso necessariamente vá aparecer nas nossas cenas, mas eu trabalhei com essa energia para mim, assim, de como sempre tivesse uma sensação de falta. E falando do Christian, que você não perguntou, mas eu vou adiantar, porque você vai me perguntar. Eu vejo o Christian tentando preencher esse vazio com Ravi, com os estudos, com o desejo de crescer, com uma garra, com uma gana, com uma determinação, com uma... Ele é
Ele é extremamente responsável, ele é um cara metódico, ele é um cara cerebral, é um cara que vai se tornando ao longo da trama, ele vai tendo a capacidade de compartimentalizar isso aí, compartimentalizar tudo que vai acontecendo com ele, as diferentes situações. A vida vai se tornando um grande jogo de adrenalina e xadrez. Então eu vejo os dois irmãos num lugar muito oposto, mas eu vejo que eles têm a mesma necessidade de preencher esse vazio que ficou por conta da separação deles no berço. Muito obrigada, Cauã. Todo sucesso para você. Inclusive, esse dia é muito especial na minha carreira. Vou deixar registrado na minha agenda. E é isso. Obrigada, gente. Até a próxima. Não, pera aí que tem mais uma pergunta aqui para você. A pergunta aqui, ó. Aqui tá bem até destacada. Você tem um WhatsApp? Oh, que doideira. Você tem um WhatsApp, a pergunta, mas... Oi?